Galera, é isso que eu chamo de dar exemplo. Agora são 21h31 da noite e os que estão de amarelo são os que estão presentes. E dá só uma olhadinha quem não tá presente aqui trabalhando. Ó, olha se não é ele, Érica Rio. Ela já tá fazendo a escala dela, tá dando exemplo, folgando. Estou fazendo isso para não quebrar os empresários brasileiros. Tem que parar de mentir, seu filho do demônio. Você quer sim trabalhar menos. Você só é fóbico. Então... O empresário, ele fica amarrado com o governo. Então a culpa... Pessoal, e aqui eu não tô puxando saco de empresário. Tem empresário safado mesmo que quer pagar barato mesmo. Tem cara que explora. Mas tem empresário que ele até quer pagar bem, sabe por quê? Porque pra ele é vantajoso, ele tem uma boa mão de obra. Mais preocupada com a curva do meu batom que com aquilo que eu vou falar. E agora eu exagerei. Vamos lá, acho que dá. Então vamos falar sobre as últimas loucuras que acontecem no Brasil. Aí da escala 6x1. Ei! Vamos falar da escala 6x1, trabalha 6, descansa 1. Descansa não, né, amor? Que não existe a possibilidade da pessoa descansar um dia. O que é a escala 6x1? É um regime de trabalho onde você trabalha 6 dias e folga 1. Ou as pessoas saem, ou a pessoa continua nele e tem que viver à base de remédio psiquiátrico. Não se falou de outra coisa. Essa pessoa levantou essa pauta sem nem mesmo fazer um estudo prático de como ia ser implementado essa política. A esquerda ela tem todos os meios para poder se criar uma narrativa. E é muito fácil criar uma narrativa. Basta você pegar alguns influenciadores do TikTok que são formados em opinião, colocá-los para poder denegri-lo, mudar de fato o que está acontecendo, algumas páginas de fofoca, pegar falas sem contexto e pronto, você tem uma narrativa extremamente criada. Esclarecendo, Emílio, e para todos, o primeiro ponto sobre a escala 6x1, eu não sou contrário ao fim dela. Mas, Nicolas, por que então você não assinou a PEC? Porque a PEC não diz respeito a isso. Ela impõe uma escala de 4x3, onde ela não vê, inclusive, os impactos socioeconômicos disso. Ontem, a propositora dessa PEC respondeu que não tinha o impacto econômico, financeiro, socioeconômico disso para o Brasil. A pergunta que não quer calar. A senhora tem um estudo sobre viabilidade, quanto isso custaria o encarecimento de medicamentos? Porque, de fato, se tem que colocar mais pessoas para trabalhar e manter aquela farmácia aberta, isso tem um custo. Eu queria saber da senhora qual foi o estudo feito para a apresentação desse projeto. Camarote, nós não temos um estudo tão específico como esse, dando respostas a essas questões. A própria relatora da PEC, que busca o fim da escala 6x1, não sabe dos impactos se ela for aprovada. E os ânimos se exaltam e um fla-flu começa. Essa é de uma pseudodeputada. Horrível, negócio horroroso. Meu Deus, que atraso que é esse país. É que eu acho que a população tá muito mole, tá bom? Por muito menos, a gente teria quebrado o banco, botado fogo em ônibus, sequestrado deputado. Nós pode ir lá buscar, botar na mala do carro e, mano, dar um rolê com eles. Ganhando sei lá quantos R$1.000 por mês pra trabalhar só 3 dias na semana, pegar toda essa galera, amarrar em praça pública, botar fogo. O Brasil tem tanta gente maluca, né? E no fim o povo só quer sair dessa situação precária, explorativa que vive. Está na hora de acabar com a escala 6x1. Eu apoio. E pra que essa besteira de folgar 2 dias? Eu não quero isso, não. Eu não quero. Não quero que meu patrão quebre, não. Aí o país vai ter que parar. Vocês viram o que a esquerda está tentando criar agora? Querer acabar com a escala 6x1. Criaram um projeto de lei aí, de emenda constitucional, que vai acabar com a escala 6x1. Querendo que o trabalhador tenha 2 dias de folga. Quer dizer, aí se esse negócio for aprovado, a gente que é empregador, a gente que é empreendedor, a gente que trabalha, que carrega esse país nas costas, que dá emprego para um monte de gente, que produz imposto, se acabar isso, se tiver mais folga para o empregado da gente, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que contratar mais gente. Aí é mais custo para a nossa empresa. Se tiver mais custo para a nossa empresa, é menos lucro que a gente vai ter. Menos lucro que a gente
Vai ter? Significa que a gente vai contratar menos gente, significa que vai sobrar menos dinheiro. Você tem noção quanto custa pagar todo o custo de uma vida da gente que é empresário? Uma viagem para a Europa você não gasta menos que 25, 30 mil reais para ir na Europa fazer uma coisinha qualquer. Esse pessoal não quer trabalhar, hoje em dia é tudo preguiça. A gente que é rico, a gente que trabalhou, que conseguiu chegar na condição que a gente está hoje, foi com muito trabalho, com muito esforço. Tudo bem, algumas coisas a gente herda da nossa família, meu pai deixou para mim um grande patrimônio, deixou a empresa dele, mas eu trabalhei muito. E agora esse pessoal quer ter 2 dias de folga na semana? Isso é um absurdo, rapaz, isso é um absurdo. Inclusive eu queria aproveitar para agradecer aqui, tá? Os deputados de direita que felizmente estão lutando contra isso, vão impedir que isso vai acontecer. Vou contar uma coisa para você. Como eu morei na Europa por 12 anos, uma das primeiras coisas que eu reparei que é diferente do Brasil é quando você vai no supermercado, na farmácia ou no posto de gasolina, ou mesmo comprar móveis. Para quem sabe, eu vou tentar ser o mais rápida, vou tentar ser o mais breve possível. Existe uma loja chamada IKEA. Está em todos os lugares do mundo, menos no Brasil. E você vai entender por quê. IKEA, nessa loja, tudo é vendido a um valor super econômico, super acessível. É uma loja popular, mas que no Brasil seria uma loja de luxo. Você compra artigos, você compra a sua cozinha completa, você compra camas, tudo na IKEA. E você ainda pode comprar pelo site. O diferencial dessa loja é que você chega lá, você que tem que procurar os parafusos, você que tem que procurar os móveis. Então vem um mapa, olha só, do estoque da IKEA e você tem que ir atrás de cada item do móvel. Então você tem que ir atrás do colchão, você tem que pegar o colchão. O colchão é grande demais, mas você tem que ir lá no estoque, né, retirar o colchão e colocar no seu carro. Depois você tem que chegar em casa e montar os móveis. Na IKEA você também pode pagar sozinho, sem precisar de um caixa. Outra coisa é quando eu ia na farmácia. Eu chegava na farmácia, primeiramente tinha um farmacêutico. E ele me atendia e depois, ao mesmo tempo, vinha uma senhora que estava agendando uma injeção. Ele dava injeção e fechava no caixa. Uma única pessoa. No posto de gasolina é você sozinho que tem que colocar a gasolina dentro do carro. Não vou considerar a questão econômica de cada nação, né? Se está em declínio, se funcionou ou não. O trabalhador, ele não está nem aí se na Europa, se fulano é de direita e de esquerda. Se você chega para ele e fala que ele tem direito a trabalhar menos e ter um final de semana, não ser explorado, não importa o que Pablo Marçal vai falar ou o que aquele cara de direita vai achar. O brasileiro quer viver e não viver para trabalhar. Mas tem pessoas de uma certa elite, tipo o irmão da Jade Picon, que nunca precisou viver para trabalhar, que acha que quanto mais trabalha, melhor é. Mas do que adianta quanto mais trabalhar se você é um CLT? Então não importa quanto mais trabalha, o seu salário vai ser sempre mínimo, que por sinal o Lula reduziu o reajuste. Então, em vez de aumentar o mínimo, ele está reduzindo esse aumento. Caso a mudança seja efetivada, a estimativa aponta uma redução de R$15 no novo valor do salário mínimo. O ministro da Fazenda confirmou que a ideia do pacote de equilíbrio fiscal é colocar todos os gastos no mesmo conceito do arcabouço. No fim, tudo é política, seja na sua igreja, seja com a sua família, seja aonde você trabalha. Até mesmo para você jogar a narrativa de que você merece ter saúde mental para ter uma vida. Detalhe, que como eu trabalhei por 20 anos nessa escala que não era nem, era 13 horas de trabalho, de segunda, trabalho em loja é assim, né? Então não tem dia. Vou falar uma coisa pra vocês, 6 por 1 é pesado, Deus me livre. Shopping, então, trabalhei uma vez só, 6 meses, nunca mais na minha vida, porque é muito ruim. Não só em shopping. Trabalhar 6 por 1 é muito ruim, é cansativo. Você não tem tempo nem para
se consultar no médico, porque para você ter uma consulta médica em prática durante a semana, tá bom? Então é uma escala tão grande que você não consegue. Ah, Lívia, então você é contra? Pessoas, eu não vou me posicionar aqui contra ou a favor. Um fato é, são dois lados, duas narrativas que precisam ser melhoradas. O do empregador e do empregado. Então, a mentalidade do empregador deve mudar, como também a mentalidade de quem trabalha, de quem é funcionário também. Por isso que esse canal se chama De Centro. Perguntando pro meu chefe, que é chefe, o que ele acha do fim da escala 6x1. Eu acredito que para o Brasil não vai ser legal. Hoje já está faltando mão de obra no país. Imagina shopping, restaurante, como que vai fazer sábado e domingo sem os funcionários? Mas aí poderia folgar na segunda e no sábado, por exemplo, ou no domingo? Poderia. A folga poderia ser durante a semana, porém teria que contratar mais funcionário para suprir esse funcionário que vai folgar. Mas aí é um problema não do funcionário. É um problema, né, do empreendedor. Pro empreendedorismo, então, não seria bom, né? Mas e pro subordinado? Sim, pro funcionário seria bom se não abaixasse o salário. Porque trabalhando menos... Abaixar mais ou menos quanto, Marcelo? Em média 20% a 25%. Não, se fazendo as contas assim, dependendo, compensa, né? Trabalha aí no shopping e ganha um salário mínimo. Seu Renivaldo, o que o senhor acha de acabar a escala 6x1? Mas... talvez você que nunca saiu do Brasil, você acha normal você entrar numa farmácia e ter 10 atendentes. Então, você pede o remédio para um, aí depois tem que pegar um papelzinho, aí tem a outra que pega na cestinha e a outra que vai dar no caixa. Olha só como é que é o processo. Você pede um remédio, aí você tem que ir no caixa, aí você tem que retirar o remédio. É uma coisa assim, 10 pessoas para fazer um único processo. Todos ganhando o mínimo. Então, para o empregador, tanto faz. Você ganhando o mínimo, vão me encher de gente. A questão é que eu acredito que a gente tem que ser cada vez mais múltiplo, dono de si. Então, você tem que começar a crer e entender que na Europa eles trabalham mais em menos dias. Então não é quantidade de dias e horas, é quantidade de responsabilidade. Ah, que escala 6x1 tem que acabar, não sei o quê. Visão, tropa. É o seguinte, no vídeo de hoje vou estar comentando aí sobre o assunto mais comentado do momento. Só aparece isso pra mim. Eu não vou estar falando sobre a escala 6x1, eu vou estar falando sobre o sistema que funciona muito bem aqui nos Estados Unidos e que eu faço parte. Porque que a escala de 6x1 é desumano, disso todo mundo sabe, cara. Você não consegue viver na escala 6x1. Eu acabei de sair do meu trabalho, eu tive que fechar o mercado hoje, mas agora é hora de ir para casa. O jeito que eu e a maioria dos trabalhadores trabalham aqui nos Estados Unidos é por hora, ou seja, você vende hora. Eu ganho de acordo com a quantidade de hora que eu trabalho. Isso me possibilita criar minha própria agenda de horário de trabalho aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, eu geralmente trabalho 3 vezes na semana, terça, sábado e domingo. E isso vai de acordo com a necessidade de cada um. Esse é o que funciona pra mim, mas se eu tivesse precisando trabalhar 6 vezes na semana, eu iria trabalhar 6 vezes. Se eu tivesse precisando trabalhar 5, eu iria trabalhar 5. Eu trabalho só 3 porque eu tenho que conciliar escola, futebol, trabalho, internet e mais outras várias coisas. Mas se eu quisesse trabalhar mais, eu estaria trabalhando mais e ganhando mais e, enfim, vendendo minha hora. Lembrando que oportunidade de trabalho e emprego é uma coisa que não falta aqui nos Estados Unidos e o que falta mesmo é mão de obra, é pessoas para trabalhar, para você ter noção. É um sistema que funciona para quem ainda não tem a sua própria empresa, pegou a visão? Mais trabalho, menos dias. E mais trabalho significa que você tem que se acostumar a ser aquele que atende e o que efetua a venda. Entendeu? Mas não cabe a mim entrar nessa discussão. Eu tenho 42 anos. Contratar e ninguém quer trabalhar porque ninguém mais quer submeter a uma escala 6x1 com um salário de 1.400 sem benefício nenhum. Ah, mas eu dou vale transporte. Vale transporte não é benefício. Vale transporte é lei e ninguém vai trabalhar a pé. Por isso que vocês oferecem. Caso contrário, nem isso vocês fariam. Nem a coragem de oferecer um salário um pouquinho maior, com benefício ali, talvez um VR, talvez... Às vezes nem um convênio, tá? Vocês oferecem.
É uma pouca vergonha, vamos combinar? Quando vocês pensarem que vocês não querem contratar ninguém, que vocês não conseguem contratar ninguém, inclusive eu vi um vídeo até de uma mulher falando que teve um mercado na cidade dela que tava pra inaugurar e ficou meses pra inaugurar porque não conseguia funcionar. Sabe por que não conseguia? Porque o mercado é uma das áreas que mais exploram também, além de muitas outras, tá? Telemarketing, ramo alimentício, já falei, fast food também. Então antes de vocês quererem insultar e passar vergonha na internet, raciocina. Tá valendo a pena pra você? As pessoas precisam trabalhar e pagar conta. Sim, em um caso extremo, de extrema urgência, de precisão, é uma coisa. Agora, a pessoa se submeter a isso, né, que ela tem a opção de poder escolher coisa melhor, assim como vocês escolhem funcionários, elas vão fazer assim. Digo só mais uma coisa, vai ser cada vez mais difícil pra vocês conseguirem funcionários bons. Então, se vocês estiverem achando ruim, façam você a função, porque vai ser cada vez mais difícil achar gente que queira trabalhar nessa escala, inclusive fim da escala 6x1, e que aceitem um salário mínimo, inclusive sem benefício. Já falei que vale transporte não é benefício, é lei. E sugiro que você me siga no canal Crie Só no Digital. Lá eu estou trazendo, sim, pessoas, isso mesmo. Eu vou estar mostrando para você como você ser autônomo. Não passando a perna nas pessoas, não sendo empresária de jogos de azar, não rodando bolsinha. Eu tenho que deixar isso claro, porque no Brasil a gente é educado a vencer, ou sendo servidor público, ou engravidando, ou sendo dona de casa, que é uma coisa digna, mas você é refém do homem, ou você ser um pilantra, sacana, então você vai estudar para passar perna nos outros, ou você ser explorado por uma jornada de trabalho e você sempre ganha o mínimo. Lembrando que também tem a questão da distância. Então, eu sempre trabalhei em shopping. E os shoppings de grandes grifes não estão na Baixada, né? Então, é 2 horas de ida, 2 horas de volta. Então, não é só a jornada que você está fazendo o trabalho. É o ida e volta também. E você nem tem direito ainda de escolher o seu ônibus, porque eles colocam um valor de passagem só para aquele ônibus mais farreca. Então, o ônibus com ar-condicionado ou uma alternativa mais rápida, você não consegue. Então, lá no meu canal, você vai estar vendo, tá? Que é Crie Só no Digital.